Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas oficialmente. Eu sou o Fernando Capra, superintendente de comunicação e marketing aqui da BBC, e esse aqui é o nosso BBC Talks, tá? Onde a gente discute tendências que impactam o setor financeiro. Felizmente, a nossa mediadora, Carolina Rabelo, ela não pôde comparecer por causa de um imprevisto, mas não se preocupem, eu estou aqui, vou representá-la e vou compartilhar aí as dicas práticas que ela tinha preparado para vocês, tá certo? E o nosso encontro de hoje, falando um pouco dele, ele é realmente muito especial. Ele faz parte de uma série de iniciativas promovidas pela nossa associação no campo de educação financeira. E estamos orgulhosamente apoiando a Semana ENEF, que é a Semana Nacional de Educação Financeira. E aí, como parte do nosso compromisso, o ABC Talks de hoje ele traz um tema de extrema importância, que é a resiliência financeira. Consiste aí na capacidade de se recuperar de dificuldades financeiras por meio de planejamento e gestão. Ainda mais no cenário atual, pós-pandemia, inflação alta, essa resiliência ela é cada vez mais importante e necessária. E aí, para acompanhar o nosso bate-papo, a gente trouxe aqui para vocês 2 educadores financeiros que vão ensinar tudo para vocês sobre como realizar um bom planejamento financeiro e dar ótimas dicas na prática. Então, o primeiro deles é o André Barreto. Ele é membro da Comissão de Conscientização Financeira da Planejar, Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, e CEO da N2, uma startup de impacto social voltada à democratização da educação financeira. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite da BBC. A Planejar, eu represento aqui a Planejar, a Comissão de Conscientização Financeira. Sou planejador financeiro do CFP e CEO da N2. A gente está muito orgulhoso em poder estar contribuindo aí com o teu evento e com a Semana ENEF, uma semana bastante importante para a gente falar de educação financeira no nosso país, um assunto de relevância aí nacional. Obrigado, André. Nós que agradecemos. E o nosso segundo convidado é o Everton Lopes, economista, educador financeiro e CEO da MoneySul, Educação Financeira. Oi, pessoal, tudo bem? Olá, Fernando. Olá a todos. É um prazer estar com vocês aqui, né, o André, que também está junto com a gente aí, e falar de um tema importantíssimo, né, que é a educação financeira e muito mais do que isso, a resiliência financeira, que foi tão necessária e tão importante após a chegada da nossa pandemia, infelizmente, né? Bom, eu sou o CEO da educação da MoneySul, Educação Financeira, e aqui no sul do país, a gente trabalha educação financeira já há um bocadinho de tempo, 27 anos, onde a gente desenvolve os programas de educação financeira para toda a região sul do Brasil. Legal, Everton, muito obrigado. Então, falando aqui com o pessoal que nos assiste, a gente vai ter umas perguntas, vamos bater um papo aqui com o pessoal, e os 15 últimos minutos a gente responde algumas perguntas, tá? Então, pessoal, fiquem à vontade, mande pergunta no chat, que a gente vai anotando aqui, e no final a gente responde todo mundo, tá? E aí eu queria começar aqui a nossa conversa, Everton e André. Everton, se puder, eu acho que não sei se o Everton saiu. Isso, não, estou vendo ele aqui. Estou aqui. Yes. Boa. Eu queria começar a nossa conversa falando de alguns números recentes aqui das finanças dos brasileiros. A cada 100 consumidores inadimplentes, isso em abril, 45 estão com atrasos por mais de 3 meses. Isso segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E um outro dado é que quase 10 entre 10 brasileiros concordam que o planejamento financeiro é fundamental para manter o equilíbrio econômico. Porém, só 6 dizem que praticam, de alguma forma, um controle nas finanças pessoais. Isso aí também, segundo uma pesquisa instruída pelo Instituto Opinion Box, divulgada em 2022. Esses são números expressivos, especialmente nesse cenário que a gente comentou aqui no começo do nosso papo, de pandemia, onde muitas pessoas estão se reorganizando financeiramente, né? E aí, Everton, me diz uma coisa, como é que as pessoas podem lidar melhor com o dinheiro para fugir dessa estatística? Bom, isso já vem, né, já de longa data, não é de agora. Com a pandemia se agravou ainda mais, infelizmente, essas informações, esses dados, né? Mas, graças a Deus, nós estamos tendo agora, e a Semana ENEF ela é importante para isso, né, Fernando, de que a gente consegue passar informação para que as pessoas possam ter, através da informação, um pouco mais de conhecimento sobre planejar,
sobre planejar as suas finanças, coisas que a estatística mostra que as pessoas acabam não fazendo. Então, é importante as pessoas terem em mente e precisam ter um pouco de qualidade, e quando eu digo qualidade de tempo para cuidar, a gente cuida da nossa mente, cuida do nosso físico, da nossa alimentação, cuida de tudo, e acaba não cuidando das finanças. Não cuidando das finanças, acabam acarretando muitos problemas, dentre tantos que a gente já conhece aí, porque infelizmente, ou felizmente, digamos assim, né, o dinheiro ele é muito importante, ele não é o mais importante, então nós precisamos cuidar do dinheiro para que o resto que é importante nas nossas vidas acabam sendo de qualidade para nós. Então, ter um tempinho de qualidade para cuidar do dinheiro, planejar as suas finanças, faz parte e nós precisamos ter essa consciência para poder ter mais educação financeira em nossas vidas. Legal, Everton. Obrigado. André, você quer falar alguma coisinha? Fica à vontade. Isso, vou até complementar. Interessante, você falou de 6 de cada 10 faz algum controle, né? Eu não sei se é muito tudo isso, não. Acho que e tem que saber o que é esse controle, né? Porque o dia a dia realmente consome as pessoas, né? O dia a dia, às vezes, é muito difícil, são muitos problemas que as pessoas têm no dia a dia, etc. e tal, e parar para controlar, parar para fazer seu planejamento, às vezes é muito difícil. E a gente que lida há muito tempo e com muita gente nessa questão do planejamento financeiro, na organização financeira, a gente sabe disso. Então, esse ponto que o Everton falou é super importante, de realmente você separar um tempo, separar uma forma de você cuidar, como você faz com a sua saúde e etc., para você. E uma coisa que eu costumo dizer muito é que as pessoas, às vezes, têm até uma restrição de falar isso não é para mim, número não é para mim, cuidar do dinheiro dessa forma não é para mim. E se você parar para pensar, planejar, nossa, o que é planejar? Eu vou me planejar, planejamento financeiro. E, na verdade, todo mundo que está aqui na live, todo mundo que está nos acompanhando é um planejador. Você se planeja para chegar na hora do trabalho, você se planeja para ter a comida em casa, você se planeja, você faz já um planejamento, você vive, sua rotina é sempre um planejamento. O que a gente precisa é trazer o dinheiro para esse olhar, o dinheiro para esse momento. E aí, muitas vezes, a gente fala muito de disciplina. E eu não gosto da disciplina, não gosto da palavra disciplina. A disciplina eu sei que é importante, mas eu gosto da palavra, no olhar positivo, de rotina. Então, uma dica assim, para lidar, para começar, como é que você faz para isso acontecer? Que o próprio Everton falou de cuidar também da sua saúde. Como é que você faz de uma forma simples, tão simples, que está na sua rotina, e quando você chegar domingo à noite para organizar a sua semana, para saber a hora que você tem que chegar no trabalho, a hora que tem que pegar o filho para levar para a escola, para levar para o médico, etc., o dinheiro esteja nessa conversa, esteja nesse seu pensamento. Então, a gente tem que entender que todo mundo é um planejador, todo mundo consegue dar esse passo frente ao dinheiro, e que a gente tem que simplificar para tentar trazer isso para a rotina aí do dia a dia. Legal, André. Obrigado. Então, 2 dicas aqui importantes, pessoal, que é cuidar das suas finanças, né, e ter rotina. Acho que, resumindo aí a fala desses 2 especialistas. E o André, há muitas teses aí de educadores financeiros sobre objetivos e metas, que eles precisam ser definidos em um planejamento financeiro. Só que o mais importante, e antes de qualquer objetivo, é fazer sobrar o dinheiro, né? E aí, o que você pode contar para a gente sobre quais são as formas práticas para fazer isso ocorrer? Que legal. Obrigado, Fernando, pela pergunta. Legal depois o Everton poder complementar. Eu vou dar um pouco da visão que a gente trabalha aqui na N2, porque eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro, com mais de 20 anos no mercado financeiro, e recentemente eu vim empreender e montar a empresa de orientação financeira. E minha última posição foi como diretor de investimento aqui do Citibank no Brasil. Então, vira e hora alguém vem para conversar comigo e perguntar uma dica de investimento. Uma dica, como é que eu junto meu dinheiro? Onde é que eu coloco o meu dinheiro? O primeiro passo que eu sempre falo, não, tudo bem, pode ter a dica, mas você já se organizou financeiramente? Já está sobrando dinheiro? Esse dinheiro que você está colocando, que você quer investir, que você quer descobrir, é um dinheiro que ele vem sobrando regularmente? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as pessoas juntam um pouquinho ou separam e ela não se organiza
para realmente ter um controle e fazer sobrar dinheiro. Então, ela fica pensando em metas muito viajantes e muito que, no final, elas não se sustentam. O que a gente entende como tese para a gente poder começar a fazer uma boa organização é ter certeza que a gente está fazendo sobrar dinheiro, que a gente está conseguindo se organizar financeiramente, se organizar em termos de orçamento, criar uma mecânica regular na sua vida para que você consiga fazer com que sobre dinheiro de forma consciente. Às vezes eu estou num processo de endividamento, né? Tem várias pessoas que acabam afetando e sendo tratadas de forma diferente. Mas às vezes eu estou no endividamento e eu preciso me organizar para sair desse endividamento, né? Eu preciso me organizar para poder conseguir conversar e renegociar minhas dívidas. Outro tipo de pessoa é aquela que está sempre às vezes sobra, às vezes não sobra, e não tem aquela constância de você conseguir criar um tijolinho, né? Não importa o tamanho, é isso que a gente fala muito de não importa quanto o tamanho a quantidade de dinheiro que você junta. Se eu junto R$ 50, eu só posso juntar R$ 50, excelente, mas faça isso de forma constante. Faça isso de forma consciente. Uma casa pode ser mais simples, mas ela precisou de vários tijolos para construir. Se você consegue manter o tamanho do seu tijolo regularmente por mais tempo, você vai conseguir gerar riqueza, você vai conseguir. Então, às vezes as pessoas subestimam e querem juntar muito, e aí fica um tempo sem juntar, sem controlar, e aí tenta fazer um investimento. Esqueçam isso. Acho que a dica que eu posso dar assim, em termos de tese de educação é simples é o melhor. Se você só consegue juntar R$ 10, não subestime seus R$ 10. Uma pilha de 1.000 notas de R$ 10 são R$ 10.000. Ele sempre vai ser R$ 10.000. Então, vá fazendo o seu controle e se controle financeiramente. Aprenda a montar um controle financeiro. Depois a gente pode até entrar um pouco mais em dicas. A gente recomenda, inclusive, tabelas simples, né? Cria um controle financeiro para você, de modo que você consiga entender o quanto você ganha e o quanto você gasta. Essa informação vale ouro. Você entender essa relação do seu dinheiro, de quanto você ganha, de quanto você gasta, ela é importante para você conseguir definir o tamanho de um tijolo e você conseguir fazer esse processo de uma forma constante de capitalização. A gente não recomenda planilhas complexas, porque às vezes é muito difícil de você conseguir entender e você não consegue colocar isso numa rotina. Vamos trabalhar com planilha simples. 5 colunas: data, descrição, entrada, saída e o saldo. E você vai anotando o que você está entrando e saindo numa folha corrida, num caderno, num Excel, e você vai acompanhando suas entradas, suas saídas e seu ganho. Muitas vezes as pessoas falam: sumiu o dinheiro, não sei para onde foi. Então, acho que de 100 em 100 orientadores financeiros vão falar: tem que anotar, tem que tirar da cabeça. Então, essa é a dica que eu posso dar. A gente, se quiser, depois a gente pode explorar um pouco mais essa mecânica de como controlar. Que legal, André. Não, obrigado pela contribuição. O Everton, acho que a conexão dele caiu, mas vamos continuar nosso papo aqui enquanto ele deve reconectar. E eu vi uma dica uma vez, até de metodologia, eu vou compartilhar aqui com você, me diz o que você acha. Outro dia eu vi uma dica que eu achei super interessante, é trabalhar com 2 contas diferentes, né? Então, uma conta de débito, então você transfere ali o dinheiro daquele mês de contas variáveis, você despesa fixa, e ali você vai no débito, aquele dinheiro tem que durar, não tem crédito, não tem, né? Você tem que fazer girar ali aquele dinheiro e ele durar o mês todo, óbvio, antes com planejamento financeiro, né? Feito, desenhado. Então, uma das táticas aí, técnicas também que pode ajudar aqui nossa audiência. Eu gosto dessa dica. Essa dica lembra muito do conceito dos envelopes. Uma forma de você, quando o pessoal mexia mais com dinheiro e não tinha tanto essa coisa eletrônica, existiam uns envelopes que você separava já o dinheiro em envelopes do que você ia, né? Depois que a gente tirou a questão da inflação, etc., para você saber o que você vai gastar, para ter certeza que aqui é o dinheiro da saída, do passeio. Então, tudo que eu vou tirar está daqui do passeio. Então, isso lembra um pouco esse conceito do envelope. Eu acho que para você ajudar a organizar e ter um controle, é bacana, mas já existem ferramentas, inclusive a gente oferece essa ferramenta, onde você consegue se conectar com os bancos, baixar seu extrato e já montar um controle
que ele já vai te dizer quanto que você pode gastar na semana, quanto que você pode gastar no dia. Então, você já está alertado ali, se você tem um saldo de R$ 1.000, se aqueles R$ 1.000 já foram consumidos, ele já te diz, olha, você não pode gastar, e tem uma série de formas de você poder controlar esse dinheiro. É porque a tecnologia, né, André, ela facilita, às vezes, o controle, mas ela também, se você não tem o controle, ela também se faz perder o controle, né? Porque tá muito fácil, você gasta tem o celular que paga, tem aproximação, o Pix, então o dinheiro você não olha mais ele, né? Então você não tem mais noção de quanto foi, se você não tem esse controle, né? Exato, bom ponto, Fernando. Ele está tão virtual, que se você realmente não consegue montar uma forma de se controlar, fica difícil. Então, uma recomendação que eu posso dar aqui, seguindo esse conceito de você ter um fluxo de caixa claro, né? Isso é um famoso fluxo de caixa, uma forma de você se organizar e você ter o seu controle. Na hora que você faz isso, vamos supor, nossas pessoas que estão acompanhando aqui, vamos pegar hoje, olhar na carteira, vão falar, eu tenho quanto? Quanto que eu tenho no banco? E aí vão começar a montar até o final do ano, dia a dia, mês a mês, quanto que ela acha que ela vai entrar de dinheiro, sair de dinheiro e montar o seu fluxo para poder estar chegando no resultado final. No final, você vai ter uma média de quanto você ganha, você vai ter uma média de quanto você gasta. Divide isso por semana. Para você, quantas pessoas aqui na nosso live têm ideia de quanto ganha na semana e de quanto gasta na semana, quanto pode gastar na semana? Você começa a criar número de referência para justamente não perder esse controle que você fala, deixar o dinheiro que é tão virtual, porque um problema que existe é a gente trabalha sempre na cabeça. E a cabeça transforma o tamanho do problema, o tamanho da situação que você está vivendo. Então, a gente tem que sempre tentar tirar da cabeça e colocar na anotação, tirar da cabeça e tangibilizar. Então, se a gente consegue quebrar isso numa semana, isso já vai te dar referência, opa, passei um pouquinho, não preciso nem ter o virtual, mas já vai te dar um comichão do, estou fazendo errado, para ajudar a acertar. Legal. Tô vendo que o Everton voltou aqui. Tudo certo aí, Everton? Tudo. Deixa eu até pegar um gancho aí importante, aproveitar que não cai ainda, né? Mas quando ele estava falando sobre... Eu perdi um pedaço ali, mas tem um detalhe importante que as pessoas precisam saber, né? Só um exemplo. Quando ele falou lá em constância, né? Ser constante, tem que ser confortável, né? Aquele valor de guardar dinheiro, de sobrar dinheiro. E eu digo isso pelo seguinte, damos um exemplo ali, uma pessoa que ganha R$5.000 por mês, por exemplo, e tem um limite de R$5.000 no cheque especial, R$5.000 no cartão de crédito, ela não ganha R$15.000, gente. Ela ganha R$5.000 e precisa viver com menos. Ela precisa viver dentro da sua realidade financeira para sobrar dinheiro, para fazer controles financeiros, para, né, que nem o André estava falando aí, para que a gente possa, a partir daí, levar uma vida de planejamento um controle mais eficaz da sua vida financeira. É legal que você falou isso, Ayrton, mesmo você caindo, você trouxe um ponto que corrobora com o que eu tinha dito, que é do tamanho do fundo. Que não importa, não precisa ser grande, tem que ser confortável, tem que ser o tamanho que você consiga fazer ele sempre. E constante, né, André? Constante, exatamente. Né? Isso faz toda a diferença. E é confortável só R$50 que se mantenha 50. O que não pode é 50 hoje, mês que vem não, outro mês sim, tem que ter constância. Daí consegue formar reserva, né? E esse ponto traz também a parte psicológica. A pessoa conseguindo juntar faz a diferença. É verdade. Esse é o ponto da nossa próxima pergunta, viu, André? Porque a gente falou aqui de algumas metodologias, né, de algum jeito para obter a organização financeira, mas tem nesse processo muito aspecto emocional envolvido, né? Como é que trabalha essa questão emocional? Como é que isso se relaciona com a questão da organização, né? Vocês têm alguma dica? Eu posso falar inicialmente nisso, posso? Pode, fica à vontade. Então, olha só, André, eu penso, o pessoal que está nos vendo aí, nos assistindo, eu penso da seguinte forma, o dinheiro foi feito para gastar, né, digamos assim, investir, fazer tudo que é necessário com o dinheiro. O dinheiro é um meio, eu sou economista, estudei isso a vida inteira, é um meio. Agora, a gente tem que saber, não é como nem o que, é por que nós estamos consumindo determinado bem ou serviço. Então, no momento em que a gente consegue ter essa consciência, essa mentalidade de que por que eu estou fazendo isso, se necessidade ou desejo,
E eu não tenho nenhum problema sobre desejos, tá? O problema da aquisição de um desejo, seja serviço ou produto, ele precisa não comprometer o nosso planejamento, as nossas finanças. Fora isso, tá tudo certo. Perfeito. Se eu puder complementar, Claro. eu queria trazer também uma visão no sentido do processo de se organizar financeiramente. Tenho certeza que muitas pessoas que estão... Primeiro, parabéns para quem está assistindo essa live. Provavelmente são pessoas que estão querendo se organizar financeiramente. Já deram aquele primeiro passo do tipo, eu preciso saber alguma coisa a mais desse sentido. Então, você deu um primeiro passo. Agora vai vir um segundo, terceiro passo que vai mexer com as suas emoções, porque você vai descobrir coisas dos seus gastos, você vai descobrir comportamentos como o Everton acabou de falar, de que você acaba gastando e vai perceber que você tem um consumismo muito grande, que vai mexer com o seu emocional, vai mexer com o seu... E é importante você ter calma, porque isso faz parte do processo. Eu brinco que quando a gente começa a preencher aquela planilha para se organizar, pelo menos quanto você ganha, quanto você gasta, tem gente que chega no começo que larga, fala, não vou fazer mais. André, eu quebrei, André, não dá. Dá desespero, né? Começa a entrar aí. E é importante porque somos mais emocionais do que racional. Então, isso é uma coisa normal de acontecer. A gente precisa ter esse controle, precisa ter esse autocontrole. Né? Exato, a gente precisa ter isso. E saber que isso é normal e que vai acontecer. Então, persista, porque o fato de você saber quanto você ganha, quanto você perde, você já tem uma luz no fim do túnel. Uma das questões que a pessoa está ficando endividada, pega mais um cartão, pega outro, você acha que você está acostumado com aquele cenário, mas você, na verdade, não tem noção quando vai acabar, que vai chegar uma hora que vai acabar. Você não vai conseguir mais pegar dinheiro, não vai conseguir. Então, essa sensação de queda livre, que você não sabe quando você vai bater no chão, isso estressa relacionamento dentro de casa, isso estressa relacionamento entre as pessoas. Então, você descobrir o quanto você ganha, descobrir o tamanho desse tijolo e encarar para você dar um próximo passo, vai te trazer um alívio. Primeiro porque quando a cabeça ela prega a peça. Se você acorda bem, você vai olhar aquela tua situação financeira e vai falar o quê? Isso aqui eu vejo depois. Aqui, tranquilo, eu já fiz as contas aqui rapidinho na minha cabeça, já resolvi. Se eu acordo meio, o trabalho não foi bom, meio assim, você fala, nossa, ainda tenho esse problema com o meu dinheiro, caramba, o que eu vou fazer? Isso. Então, na hora que você tangibiliza, escreve, ele deixa de mudar de tamanho, ele tem um tamanho para você poder atuar. Então, segue montando, segue começando a se organizar para você entender o seu cenário, para você trabalhar essa emoção de olha, peraí, realmente eu tenho um cenário, mas o tamanho está dado, e agora você tem o que trabalhar. Isso olhando no aspecto de quem está endividado. Agora, quem não está endividado, segue fazendo também, porque você vai achar que você está bilionário. Você vai começar a montar, vai fazer... Nossa! E aí você tem que sentar, acalmar e fazer com que sua sobra de dinheiro realmente seja real. Né? Porque dependendo do seu momento de vida, se você é mais novo, você está na casa dos pais, não tem, vai sobrar mais dinheiro. E você vai passar por um outro processo. Então, garantir que esse controle está acontecendo de forma inteligente, racional. E existem profissionais como eu, o Everton, e muitos no mercado, planejadores financeiros CFIs, que podem apoiar, inclusive, nessa dinâmica e nesse processo para quem precisar. Então, emoção, ela é importante, é o que vai fazer a gente mover, não dá para a gente se fugir, vai ter que saber lidar, mas colocar no papel vai te ajudar a reduzir, saber quanto você ganha, quanto você gasta, vai saber resolver, e você perde a sensação de queda livre se estiver endividado. André, e para complementar isso, é importante, né? E tudo isso que tu falou é importantíssimo também, mas a pessoa precisa saber qual o relacionamento dela com o dinheiro, se necessidade ou desejo, se realização ou prazer, se ostentação ou sustentação. Ela precisa voltar para a sua realidade financeira. Qual é a sua realidade financeira? Para que eu tenho esse dinheiro? O que eu vou fazer com o dinheiro? Né? A gente precisa se planejar. Guardar dinheiro por guardar por si só não tem fundamento nenhum. A gente tem objetivos, a gente tem sonhos, a gente tem realizações a fazer. E o dinheiro é uma ferramenta importante, é um meio importante para a gente conquistar. Eu concordo com você, Everton, mas eu acho que a minha intenção aqui nesse processo é a gente quebrar em etapas, né? Sim. A gente já vai na etapa lá, e a gente tem que ter o sonho, tem que saber para que você vai usar o dinheiro. Mas a ideia aqui dessa ideia, como é que eu dou o primeiro passo?
Como é que eu vi esse primeiro planejador, esse medo vai acontecer? Então, e eu acho que você falou também, é super, super importante. Eu tenho que descobrir como é que eu me relaciono com o dinheiro. Porque às vezes é isso, eu sou ostentação. Era só eu diminuir um pouco minha porta. André, a consciência financeira é o primeiro passo, né? Ele precisa se conscientizar primeiro para depois começar a dar o seu... Controlando é uma ótima consciência. Perfeito. Isso, Bacana. Não, bem legal. E aí, o Everton, dá uma dica aqui, para quem está totalmente endividado. Quais são os primeiros passos que precisa dar rumo aí a uma reorganização financeira? Bom, a primeira coisa a fazer é parar para ver qual é o tamanho dessa dívida, né? Qual é o tamanho do seu endividamento, e aí sim, procurar os seus credores, procurar verificar. O mais importante que as pessoas... O grande problema das pessoas, elas saem sempre procurando empréstimos em cima de empréstimos para tentar cobrir as suas dívidas e nunca, cada vez vão aumentar mais as suas dívidas. Então, ela precisa parar para respirar. Ela precisa procurar os seus credores nesse primeiro momento e ver dentro daquele olhar com qualidade das suas finanças o que é possível começar a pagar primeiro, né? Começar a tentar renegociar as suas dívidas a ponto de ela poder respirar e sim, dependendo do tamanho, no médio ou longo prazo, resolver esse problema. O que ela não pode é simplesmente deixar de lado. Não pode, ele tem que encarar de frente o problema. Encarando de frente o problema é o primeiro passo para tentar solucioná-lo. Uhum. Tem alguma dica aí, André? Não, eu acho que é isso. Você tem que encarar. Eu acho essa questão do controle como primeiro passo é fundamental, porque na hora que você for sentar para renegociar com o seu gerente, primeiro faz pessoalmente. Não tenta fazer renegociação eletrônica, etc., porque ali tem um padrão. Vá para o gerente, converse com o gerente. Mostre para o gerente que você tem um controle, que você sabe o quanto você consegue ajustar para realmente pagar. Porque se você só vai para negociar e você não consegue cumprir, aí você vai ter um outro problema, porque renegociar da renegociação já vai ser mais difícil. Então, organizou, vai negociar. Monta uma tabelinha, todas as dívidas, o presente, custo efetivo total. O que é o custo efetivo total? Taxa realmente que você está pagando total. Não é os juros de X%. Não, tem uma taxa que compõe aquilo que é além dos juros. Ordena e vai do maior custo efetivo total para o menor, entendendo um pouco essa dívida e, como o Ayrton falou, e busca uma renegociação. Vai puxar daqui, vai puxar dali, etc. Mas você tem sim como alinhavar e fazer com que o juros total reduza ela precisa saber a capacidade de pagamento dela, né, André? Aí sim, sabendo a capacidade de pagamento que ela tem naquele momento, por menor que seja, ela pode sair para negociação, ela não vai cair em armadilhas, né? Exatamente. E não adianta trocar uma dívida, assim, eu sei que é muito difícil fazer isso, porque normalmente, na hora que você sentar para falar com o seu credor, etc., ele vai chegar, lógico, mas tranquilo, eu vou reduzir pela metade a sua parcela e vai jogar não sei quantos meses lá para frente e talvez com uma taxa ainda maior do que você tem. Então, entenda qual é o custo efetivo total. Se você vai renegociar, busque reduzir a tabela, não aumente o custo efetivo total, para você poder ter certeza que você está fazendo um resultado melhor. Parcela que cabe no bolso não significa que você consegue pagar. Ela cabe no bolso agora se você não tem controle financeiro. Então, essa renegociação ela é importante e é legal seguir esses passos que a gente tem falado aqui, e esse começo, e seguindo, e vai renegociando, para você poder não cair em armadilhas, como a Ana falou, de achar que está negociando legal, porque cabe no bolso, não tem ainda a consciência de quanto que você pode pagar, etc., e isso vira uma bola de neve. Isso aí. Legal, legal. E aí, olhando já, né, quem já tem uma situação já mais equilibrada, né, entre gastos, despesas, quais são os passos aí? Como é que pode seguir, né, o planejamento? Quer começar, Everton? Quer que eu fale? Pode, eu complemento. Vai, André, vai lá. Vamos lá, na hora que você está equilibrado, o que é equilibrado? Financeiramente. Vamos primeiro para esse ponto. Você pode estar equilibrado agora, mas daqui a pouco... e aí, isso tem muito a ver com a tua linha, né, da vida mesmo, de momento de vida que você está, o estágio. É normal você ter um período de endividamento. Estou casando, estou comprando apartamento, nasceu meu filho. Isso é normal, você ter esse processo de endividamento. Isso não significa que você não está equilibrado. Não adianta a gente demonizar
o crédito. Um país não cresce sem crédito. Você só tem que fazer de uma forma controlada, consciente, entender o que você está fazendo e tentar reduzir o período melhor possível. Então, não querendo ser repetido, mas repetindo, essa pessoa que se vê equilibrada, ou seja, não está entrando no cheque especial, entre às vezes uma hora ou outra, mas consegue ter o seu tijolinho que ela vai guardando ali bonitinho ao longo do tempo, ela tem que ter certeza que ela está fazendo este processo de uma forma consciente, não porque ela está no momento ainda vivendo com os pais, ou porque enfim, está numa situação financeira que permitiu aquele momento, entrou um dinheiro extra pontualmente. Então, você ter essa pessoa ter essa consciência, ela é importante. E aí, já que você já está com essa consciência, já tem o equilíbrio, aí a gente entra para o planejamento, aí a gente entra com o objetivo do sonho, aí a gente entra com o quê? Reserva de emergência. Você tem a sua reserva de emergência clara? Está claro um valor? Porque aí você vai criando as suas proteções para você não voltar para aquela situação. O equilibrado, reserva de emergência. Na minha opinião, talvez o Everton tenha outro número, 6 meses. 6 meses dos seus gastos, não é de quanto você ganha, é dos seus gastos. Por que 6 meses? Porque se você é demitido, e aliás não é para família, não é para amigo, não é para fazer plástica, não é para fazer, é para saúde, vida ou emprego. Você usa para isso, para você, porque você bem, todo mundo à sua volta vai ficar bem. Então, 6, porque se você for demitido, você vai gastar menos, vai ter que comprar menos roupa, você consegue alongar isso para 1 ano e meio, 2 anos. Então, 6 meses é uma reserva. Depois, a aposentadoria. Você já está com o seu plano? Não importa a idade. Você já está com o seu plano? Já montou um olhar para você saber como você vai fazer com a sua... E aí, depois, você vai abrindo o leque para a sua vida em termos de objetivos. Ô André, deixa eu falar o seguinte, então, para o pessoal aí. Eu vejo assim, eu vejo a reserva, a gente usa muito, todo mundo usa a reserva o nome como reserva de emergência. Eu gosto muito do nome reserva de segurança, né? Boa. Né? Reserva de segurança, mas eu vejo assim, a reserva de segurança ou de emergência, né? Não importa. Para mim, eu tenho ela assim, 6 meses é um bom número, sim, mas eu acho que vai muito pelo grau de empregabilidade que a pessoa tem. Então, dependendo do grau de empregabilidade que ela tem, e grau de empregabilidade, para quem não sabe o que é isso, né? Vamos por assim, sei lá, um servidor público. Ele tem um pouco mais, né, bem mais estabilidade do que um funcionário, né, de uma empresa privada, por exemplo. Então, o grau de empregabilidade de um é diferente do outro. Então, e também o estilo de vida, o padrão de vida de cada um, né? Isso define se é 6 meses, se é 1 ano, se é 1 ano e meio. Né? Agora, eu faço uma reflexão para complementar para as pessoas hoje aqui que estão nos assistindo e que vão nos assistir depois também, se você fosse desligado, demitido hoje, com o dinheiro que você tem ou que você terá a partir do momento do desligamento, por quanto tempo você mantém o seu padrão de vida? Isso já é uma boa reflexão para a gente saber que tamanho eu preciso ter de reserva de emergência, reserva de segurança. Legal. Legal. Então, ótimo. Ótimas dicas. E aqui, vamos aqui, a gente tem mais uns 10 minutos aqui antes das perguntas. O que deve ser feito para manter um novo planejamento e não regredir, não voltar, né? Porque é um comportamento novo, né? Uma nova forma de se relacionar com o dinheiro, uma nova forma de viver aí nessa questão financeira, né? Como que a gente pode manter essa resiliência se surgirem novos imprevistos, enfim? Qual que é a dica de vocês aí? Deixa eu começar, eu vou falar objetivo e curto, daí o André pode dar essa complementação aí pela Planejar, que eu conheço muito, gosto muito, inclusive, tá? Mas eu acho assim, ó, viver dentro da sua realidade financeira, manter ela de forma sustentável e duradoura, e aí entra aquela conversa nossa lá do início, da constância, né? A pessoa precisa ter uma constância, não só para investir, mas também para manter o seu padrão. Não cair em tentações de promoções. Na verdade, a gente não precisa comprar, a gente tem que comprar o que precisa, quando precisa, e não porque está na promoção. Então, isso já faz com que as pessoas tenham, e eu gosto dessas duas palavras, né? Na hora de manter o orçamento em equilíbrio, quando a tentação chega, né, e ela chega todos os meses com promoções aqui e acolá, a gente precisa saber necessidade ou desejo. A partir desse momento, a gente consegue manter o nosso padrão de vida um degrau abaixo para formar reserva de emergência ou de segurança e mantê-la
de forma duradoura e sustentável. Aí sim, o investimento fica muito mais fácil e a multiplicação disso do patrimônio é muito maior. Para complementar, eu acho que é isso, assim, é você entender como é que você quer se relacionar com o dinheiro, né? Você se relaciona com o dinheiro, ponto. Isso é um fato. Você vai se relacionar e você se relaciona com o dinheiro. Agora, você começar a escolher a forma que você quer se relacionar. Não é porque seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, seus filhos se relacionam de um jeito que você tem que manter esse padrão, né? E muitas vezes é assim, minha família sempre foi endividada, todo mundo sempre foi endividado, sempre teve. Por que eu não vou ser endividado? Então, esse olhar de como você quer se relacionar com o dinheiro, ele é importante para você poder iniciar um processo e manter um processo. Outro ponto, tem que ser simples. Existem várias ferramentas, várias formas para você fazer. Você tem desde os conteúdos aí na internet para você, de repente, ser mais autodidata, seguir. Você tem planejadores financeiros de diferentes níveis e diferentes preços que podem te dar uma orientação e te dar um pontapé inicial que seja, ou que possam estar com você do lado a lado. Tem gente que precisa ter do lado a lado alguém para poder usar. Eu brinco assim, às vezes o melhor investimento. Qual é a dica de investimento ou produto que você me dá, André? A dica é controlar. Às vezes, o que você economizar na tua carteira, no seu orçamento e anexar no seu investimento, é muito maior do que qualquer produto Bitcoin que você teria em termos de retorno financeiro. André, a gente contrata, né, nutricionista que ensina a gente a se alimentar, a gente contrata personal trainer que ensina a gente a malhar, dar disciplina. Por que não contratar um profissional ali do planejamento financeiro para acompanhar? Porque muita gente é comum, né? Você não é bom em tudo, a gente precisa às vezes de ajuda e de disciplina, né? E rotina. Você falou que disciplina não é uma palavra boa, né? Rotina, isso é bom. Não, rotina, que é uma disciplina boa, eu gosto da rotina, porque a disciplina é uma coisa que você faz porque você tem que seguir, etc. A rotina é que ela é tão simples, no sentido da simplicidade, ela virou tanto o seu dia a dia, ou seja, você mudou o seu relacionamento com o dinheiro, que aquilo lá virou um processo de rotina. E hoje já existem profissionais de diferentes preços, diferentes, não tem porquê, e é um conhecimento bastante difundido, então não tem porquê você estar sozinho tomando a decisão, ou sozinho. E existem várias formas diferentes, não existe só uma bala de prata. Então, encontre a sua, simplifique a sua, que que você vai conseguir dar os passos. E outra, não se cobre demais. Você, assim, e às vezes a gente fala assim, não, então agora você vai fazer, um dos pontos importantes, que às vezes as pessoas não pegam o orientador, né, é achar que agora eu vou ter alguém cobrando, ou agora eu vou ter alguém em cima de mim, eu já tenho muito de pressão, vou ter alguém me cobrando ainda para fazer isso, vou pagar alguém para me cobrar. Tem gente que funciona, tem gente que gosta, mas tem gente que não entende que tem que ser assim. Então, e não precisa ser assim. Faça de uma forma simples, de uma forma que te atenda, mas usufrua do benefício de uma organização financeira eficiente, porque isso vai te tirar estresse. Isso vai te reduzir e vai te melhorar o relacionamento, inclusive, em casa. E quando você faz isso de forma simples, é mais fácil chamar teu filho para conversar, para falar, olha que legal o que eu estou fazendo aqui. Não fique sozinho em casa, trazer o marido, trazer a esposa para fazer uma conversa, para participar. Isso é uma conversa de mesa de jantar, que você vai conseguir sustentar isso por mais tempo. Traga para a mesa do jantar essa conversa, que isso vai fazer com que você consiga estar com esse assunto mais rotineiro na sua vida. André, é importante isso aí, porque é importante o que tu frisou agora, porque as pessoas talvez não saibam, mas esse tabu falar sobre dinheiro, que talvez isso impeça as pessoas de conversar, entre casais, é a terceira causa de separação entre casais no Brasil. Não falar sobre dinheiro, como tu disse, não chamar o filho, ensinar, né, mostrar. Então, assim, é importante isso, as pessoas terem essa consciência de que, gente, dinheiro é um meio, é a forma como chegamos às coisas. Então, é preciso falar sobre dinheiro como qualquer outro assunto. O Everton, você tocou num ponto aí legal, e a gente, acho que tem, aqui na nossa audiência, a gente deve ter alguns pais aqui acompanhando, né? Tem alguma dica aí de relação dinheiro e criança, educação financeira para criança? O que vocês poderiam falar sobre isso?
Deixa eu falar, então. Assim, eu vejo assim, as pessoas, a primeira coisa quando fala com finanças, se finanças é coisa de criança ou não, pensam em mesada, né? Mesada não é educação financeira necessariamente, tá, gente? Então, assim, não precisa envolver o dinheiro necessariamente para educar uma criança financeiramente. Ela pode ser educada de N forma, né? Ela pode, um exemplo bem prático, né? Vai para o banho, tem criança que toma banho, fica lá 2 anos tomando banho. Se ela entender, um exemplo prático, se ela entender que aquele banho rápido, aquele banho normal, necessário, ela vai sobrar dinheiro para mais à frente, um jantar entre a família, até mesmo comprar um brinquedo. Então, assim, não dá para... Primeiro, não dá para cobrar de criança a troca, né? Não pode existir assim, ó, faça isso que eu te dou isso. Não. Isso, na minha opinião, pelo menos, não sei a opinião do André, não se deve trocar serviços para a criança em troca de trabalho, em troca de dinheiro. Isso não. A mesada, se a criança, por algum motivo, fez uma má criação e está recebendo mesada, não se deve cortar a mesada porque ela teve uma má criação. A má criação, aquele fato que ocorreu, tem que ser tratado de outra forma e não tirar o dinheiro. Um exemplo, tá? Então, assim, ó, são coisas diferentes. Mesada não é educação financeira necessariamente. Legal. Eu concordo com o que o Everton falou, e eu acho que a mesada, ela na verdade, por si só, como ele falou, não é. Mas o que eu gosto da mesada é quando você usa ela como referência. Porque o dinheiro e a educação financeira para a criança tangibilizar é ela começar a aprender referência. O que é muito, o que é pouco. O que é caro, o que é barato. Então, quando o seu filho pede para comprar o skin do videogame do Fortnite, e que custa hoje, nem sei quanto está custando uma skin, R$100, R$200, para ele é um número, é um númerozinho digital, ele não é... Quanto que é isso? R$10, André, R$10 e R$100 para ele é a mesma coisa. É a mesma coisa, mas na hora que você tem amizade, você fala, olha, essa sua skin, você vai ficar 3 meses sem receber nenhuma mesada. A gente só vai conversar de dinheiro de novo daqui a 3 meses. Ela vale 3 meses de você poder sair e comprar um lanche na sua escola, de você poder... Então, a dica para começar essa conversa com seus filhos é como você leva referências para ele entender que aquilo é caro ou barato. Tem uma sandália aí da moda que custa R$600. Aí seu filho fala, nossa, eu quero uma sandália, mas é só R$600. Não é só R$600. Existem pessoas que vivem com R$600. Isso aqui são 2 anos da sua mesada para você ter... Você entendeu qual que é a grandeza de trabalho, de esforço e recompensa? E trabalhar muito essa questão do esforço e da recompensa. Leva, você quer? Então vamos fazer o seguinte, vamos separar um pedaço da sua mesada e seguir? Eu quero meu celular. Vamos separar um pedaço e você conquista até tanto e a gente faz um próximo passo? Então você trabalha referência e conquista. Eu acho que são 2 dicas para você poder levar para o teu filho a questão da educação. Ótimo, ótimo. Muito conteúdo, gente. Aqui, ó, é guardar com constância, cuidar das finanças, viver com menos, controlar e anotar, viver dentro do seu padrão de realidade financeira. Acho que foi alguma das coisas, o controle de maneira simples. Então, foi algumas coisas que a gente viu aqui ao longo do nosso debate, resumindo aqui umas pequenas frases. Eu vou agora, faltam 15 minutos aqui para a gente terminar. O nosso tempo passou rápido demais, tem algumas perguntas aqui no nosso chat. Então, eu vou começar aqui com a primeira. Vamos lá. Da Fabiane. Quais são as principais dicas para reduzir gastos desnecessários? Começa aí, Everton, por favor. Acho que ele travou. Será que o Everton travou? Olha, André, não vai dar, você vai ter que começar. Não, vamos lá. Eu acho que esse negócio de gastos, primeira dica de como você evitar gastos desnecessários é você identificar que aquele gasto é desnecessário, né? Aí vai um pouco dessa sua relação, daí o próprio que o Everton comentou no começo. Qual é a sua relação com o dinheiro? Aquilo lá é uma necessidade ou não é? A gente gosta de quebrar em 3 caixinhas, né? O que é essencial, o que é desejo e o que você tem que fazer para juntar. Então, 50% do que você gasta deveria estar no essencial. O que é essencial? Roupa, casa, luz, etc. Os 30% do que você gasta é para você fazer isso que talvez para mim não é essencial, para você
seja essencial, né? É supérfluo, é indispensável. E 20 para você chegar e guardar e começar a juntar. Então, se os seus supérfluos, esses gastos todos que a pessoa falou, como é que eu faço para... Se ele estiver dentro dos seus 20%, 15% do seu gasto, gaste feliz. Dinheiro é para gastar com seus supérfluos também, não é para você se... Não, então agora vamos... E identifique o que realmente é supérfluo ou não. Normalmente, supérfluo é o que está dentro, o que é essencial realmente para você viver. Sem isso eu não consigo, é o essencial. Separe um pouco do seu chopp, separe para esse supérfluo, mas defina uma meta, um tamanho disso. E aí vai ficar fácil para você tirar, porque aí você vai pegar os seus supérfluos, os seus desejos, né, que eu acho que ela falou, eu não lembro a palavra exata, e você vai... reduzir gastos desnecessários. Desnecessário. Você vai pegar esse gasto necessário e vai botar num ranking. E aí você vai falar assim, eu vou continuar com esse gasto porque eu sou humano, eu vou seguir, mas esse desnecessário aqui final, eu estou disposto a tirar. E aí você começa a tirar. Essa Legal. É uma forma de fazer. Legal. Muito bom. Voltou, o Everton voltou, estou vendo ele aqui. Vamos para a próxima pergunta, da Letícia. Quais são as melhores estratégias para economizar dinheiro? Eu mereço. Acho que alguém já viu minha palestra aqui. Fala justamente do eu mereço. Aqui eu vi alguém fazendo. É isso aí. A Fabiane comentou, o eu mereço influencia muito na tomada de decisão. Isso. Legal. Essa segunda pergunta aqui da Letícia. Quais são as melhores estratégias para economizar dinheiro? Quer falar, Everton? Já falei bastante aqui agora que você tinha caído. O meu telefone está aquecendo, então está caindo a ligação aí, mas vamos tentar de novo aí. Bom, eu vejo assim, estratégia para economizar dinheiro. Eu acho que a estratégia principal, acho que já foi comentado até, eu perdi um pedaço, peguei um pedacinho, mas assim, quando a gente fala ali em supérfluo, né, o que é supérfluo e o que não é supérfluo, isso é uma coisa muito relativo, né? Porque o que é supérfluo para mim pode não ser para vocês, para ti, para quem está nos ouvindo. Então a gente tem que respeitar esse detalhe do supérfluo, né? Saber o que é melhor para um ou para outro. Mas em termos de como economizar melhor, elencar, como tu falaste há pouco também, né, as suas despesas, de um lado receita, de outro lado despesas, e não necessariamente eliminar, e sim reduzir aquilo que talvez possa estar demais. E, de novo, a pessoa gosta de ir numa pizzaria toda semana. Bom, se isso é possível, pelo menos reduzir para 2, para 3, então a pessoa vai diminuindo ao ponto, né, reduzindo. Eu não falo em eliminar, eu não gosto muito de eliminar, tá? Eu gosto de reduzir para manter a qualidade de vida. Então, quando a gente começa a reduzir algumas coisas sem deixar de fazer, a gente consegue se enquadrar, viver dentro da sua realidade financeira. A partir daí, ganhar mais, né? Procurar formas de ganhar mais dinheiro, de fazer mais dinheiro, que é o termo correto, né? De fazer mais dinheiro para, sim, poder, de repente, se eu tive que, em algum momento, cortar o meu orçamento para ir 2 vezes à pizzaria, eu fazer mais dinheiro de uma outra forma para que eu possa voltar a ir na pizzaria 4 vezes. Então, assim, nunca deixar de lado a sua qualidade de vida, o seu estilo de vida. Só não pode comprometer o seu estilo de vida, o seu padrão de vida. Pensando sempre no amanhã. Pensando no amanhã, mesmo que seja pouco, como a gente já conversou lá no início, ele precisa ser constante e a gente precisa, resumidamente, viver dentro da sua realidade financeira. Um degrauzinho abaixo só já é o suficiente. Ninguém é faquir. É verdade, é verdade. Sem nada. E não adianta você fazer períodos longos. Às vezes você tem que dar assim, uma enxugadinha mais pá, assim. Mas faça ciclos curtos, com datas para terminar. Trabalhe nessa questão que o Everton falou, justamente da sua qualidade de vida, de você reduz um pouco, mas também se for muito, você não sustenta, para você poder subir. Reduziu e volta, sem culpa. Isso é normal. Não, só consegui fazer 3 meses. Não, 3 meses está ótimo. Dá um tempo, dá um mês aí de folga para você voltar um pouquinho mais sem extrapolar e dar mais um tiro. O sucesso, nada é assim linear. Tudo é num zigue-zague que você vai alcançando aonde você quer chegar. Tá ótimo. Vamos para a próxima pergunta aqui do Pedro agora. Como evitar dívidas no cartão de crédito? E quais são as melhores estratégias para evitar gastos por impulso? Posso falar do cartão? Eu adoro falar do cartão. Porque, assim, se permitir começar... Primeiro, o cartão de crédito não tem que ser demonizado. Não tem que ser demonizado. É um instrumento excelente, o cartão de crédito. Você só tem que saber lidar com ele. Então, passo 1. Cartão de crédito não é figurinha. Você não precisa colecionar.
todas as cores, né? Porque hoje o crédito está aí disponível, tem um monte de cartão. O cartão de crédito não é a sua reserva de emergência. Então, eu não preciso ter um valor enorme no meu cartão, porque assim eu tenho o meu cartão como proteção. Não é. Na hora que você paga um parcelado, você compra uma blusa e parcela em vezes, você tomou uma dívida. Aquilo lá virou um produto que talvez nem fosse essencial, virou essencial, porque você vai ter que pagar. Então, ele já virou uma dívida aí dentro desse processo. Segundo, cartão de crédito não se divide. Cartão de crédito é seu. Teve um banco até que, inclusive, passou uma propaganda, passe por tio, passe por pai. Não, porque conforme você vai dividindo seu cartão de crédito, vai subindo o seu limite e o banco está achando que você tem condições de pagar, os algoritmos vão entendendo que tem condições de pagar, e na hora que um membro da sua família não pagar, não é que vira uma bola de neve, ela cai inteira no seu colo. Pá! Porque no mês seguinte você já está com juros de 400% em cima de um volume que é impossível de você pagar. Então, não divida seu cartão de crédito e peça para cada um poder ter seu cartão de crédito. E aí o que eu sugiro cartão de crédito se paga na data, em dia, e não parcela. Mas é impossível, André, porque eu giro... Ótimo, isso é, de novo, como a gente tem falando, é um processo. Hoje eu tenho 10 coisas parceladas. No seu controlezinho, coloca... A única coisa do cartão que eu sugiro sempre colocar aberto é isso. O que você está parcelado. E aí você vai, no mês seguinte, eu vou parcelar menos coisa. No outro mês, eu vou parcelar menos coisa. E vai buscando pagar seu cartão. Isso vai te trazer para a realidade e vai reduzir o seu risco. Porque quando você tomou um cartão e você parcelou, você tomou um crédito. E vai chegar uma hora que não vai ter mais o limite, e aí você vai pedir um outro cartão. E aí você vai tentar pagar esse, mas tem um outro cartão. E aí você não está percebendo que você está se afundando. Então, não peça outro cartão. Trabalhe com uma bandeira, ninguém precisa ter 10 cartões. Trabalhe essa história de que não, eu invisto dinheiro, compro para depois desinvestir para poder comprar. O ganho é tão marginal e o risco é tão pequeno, da chance de você se descontrolar, que não me parece fazer muito sentido. Trabalhe de uma forma mais regrada que é melhor. Perfeito. Eu acho que o André falou tudo. Não tem mais o que falar. O cartão de crédito é um excelente instrumento de crédito. As pessoas só não podem achar... ter um limite de 10 mil reais não significa que você tem 10 mil reais para pagar. E tem que ser pago no dia do vencimento, então cada um tem a sua capacidade de pagamento. Então, realmente, use de forma consciente, é um excelente instrumento de crédito, é uma forma realmente de se obter algumas coisas importantes para a nossa vida. Mas não entre, não vá fundo, porque uma coisa importante que eu queria dizer, a média dos cartões de crédito estão na faixa de 10%. Vamos dar só para facilitar um cálculo, tá? 10% ao mês, em 7 meses a dívida dobra. Então é bom a pessoa fazer uma reflexão sobre isso. Excelente, pessoal. Mais uma pergunta aqui. Como lidar com imprevistos que afetam o planejamento financeiro? Eu acho que assim, os imprevistos eles acontecem, né? Eles acontecem. E aí reforça cada vez mais a formação da reserva de emergência ou de segurança. Precisamos ter, porque um exemplo que eu vou dar, digamos assim, tu tem um carro, tem seguro desse carro, tá tudo jóia, bateu o carro, tem a franquia para pagar. De onde é que vai sair esse dinheiro? Se a pessoa não tem uma reserva de segurança, por exemplo, o imprevisto aconteceu. Se ela não tem uma reserva de segurança, ela vai recorrer no cartão de crédito, no empréstimo, no cheque especial. Agora, se ela tem uma reserva de segurança, de emergência, ela tem de onde tirar esse recurso para poder suprir esse imprevisto. Bom, se o imprevisto é maior do que a sua reserva, pode acontecer também, bom, você amenizou o problema. E aí, para complementar, o planejamento financeiro é a sua proteção. Ele é fundamental para isso. Você ter o seu planejamento financeiro faz com que você tenha uma proteção, porque você vai saber como agir. Imprevistos acontecem, eles podem sair do controle, mas o fato de isso vai te ajudar a encontrar a melhor saída, vai fazer com que você tome uma decisão muito mais rápida de por onde seguir, porque você tem um planejamento financeiro, e vai reduzir a questão da emoção, né? Porque você vai tomar a decisão por emoção, mas com o planejamento ela vai ser mais racional e vai reduzir a pressão dessa insegurança, desse evento na sua vida. Então, o próprio planejamento financeiro e essa relação, ela é decisiva nesses imprevistos.
André, tu me fez lembrar uma coisa para reforçar, Fernando. Deixa eu colocar um fato importante. O planejamento ele é tão importante, que eu lembro uma vez que um cliente chegou e disse para mim assim: eu tive um imprevisto, eu tive que pagar o IPVA do carro. Gente, não é um imprevisto, né? Isso acontece, o IPVA, o IPVA, o IPTU, seguro do carro, são eventos que acontecem anualmente, a gente sabe que isso vai acontecer, então a gente precisa colocar isso, né, provisionar um dozeavos, digamos assim, né, dentro do seu planejamento, para que quando ele venha a acontecer, e a gente sabe que vai acontecer, e não é um imprevisto, né, ele é previsível, a gente consegue superar essas coisas. Então, às vezes as pessoas vêm com essa, né? Eu tive um imprevisto, pagar o IPVA. Não, né? Ele me lembrou muitos pontos dos gastos anuais. Esse é um vilão do planejamento financeiro. Assim, se você não está com um especialista te ajudando, muitas pessoas esquecem disso. Que, exatamente, você tem o IPTU, o IPVA, a matrícula da escola, os uniformes, o material, você tem eventos que você já tem que se olhar e se planejar para você colocar. Então, quem tiver aí a nota, guarda essa dica para você transformar isso numa parcela. Você já deve acumulando ao longo do ano, numa forma de gasto em reserva, corrigido pela inflação, para você, quando chegar no momento do evento, você já ter o recurso. Isso é um dos vilões para quem é assalariado, que está chegando no final do ano, conseguiu juntar um recurso, está feliz falando, poxa, consegui juntar, sobrou aqui meu 13º, eu estou pensando em viajar, quando vira janeiro e fevereiro, aquele dinheiro se esvai. E aí você começa de novo o ano com aquele jeito assim, poxa, eu não consegui. Não, você tem que conseguir fazer com que aquele dinheiro continue. Então, se planeje antes para você saber do gasto que vai ter, para você poder fazer com que aquele dinheiro seja realmente disponível para você. Ótimo. A gente tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu pegar, tá? Nosso tempo está terminando, mas vamos tentar responder mais algumas perguntinhas rápidas aqui. Do Ailton. Ainda vale a pena guardar parte do dinheiro em poupança ou é melhor aplicar integralmente em aplicações de baixo risco? Acho que o Everton caiu novamente aqui. Vamos lá com você, André. Vamos lá. Pensa o seguinte comigo, né? A gente está com a Selic em 3,75. A poupança está rendendo, vai dar 6,5 mais TR. Você tem uma diferença grande entre os dois. Um CDB, por exemplo, de um banco, que é coberto pelo FGC, que tem um seguro por trás, etc., você tem uma diferença grande de rentabilidade entre os dois produtos, né? Então, eu acho que hoje... E um tempo atrás, então, a poupança estava dando negativo, não estava nem batendo a inflação, né? Ela praticamente não atinge, não mantém. Se você compra 10 ovos hoje, você não consegue comprar 10 ovos amanhã. Então, o que a gente recomenda é, sim, produtos CDBs, títulos públicos, atrelados à Selic, de liquidez diária, baixo risco. O dinheiro de emergência, o dinheiro de reserva, não é para você fazer... Ele tem que crescer, obviamente. O ideal é que você maximize, mas se ele realmente for restrito e aquela grana, né, você não tem aquele patrimônio, etc., em outros, para casas e outra coisa, aquela grana mesmo, ele tem que completar acima da inflação. Você tem que conseguir colocar num investimento que seja seguro, fácil de tirar, fácil de acesso rápido e que garanta que aquele recurso continua valendo o que vale hoje, ao longo do tempo. Então, sim, trabalhe com alguns produtos financeiros de bancos que é melhor do que você necessariamente colocar numa poupança. Legal. André, a gente está aqui chegando no nosso tempo, né? Então, o nosso Talks, como realizar um planejamento financeiro na prática, ele está acabando. E eu gostaria de agradecer a presença sua, André Barreto, membro da Comissão de Conscientização Financeira da Planejar, Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, e CEO da N2, startup de impacto social voltada à democratização da educação financeira. Muito obrigado, André. Obrigado. E eu também agradeço Everton Lopes, economista, educador financeiro e CEO da MoneySul Educação Financeira. Everton, muito obrigado pela sua contribuição hoje no nosso BBC Talks.
Obrigado, Fernando, obrigado, André, obrigado a todos aí, e desculpe as falhas técnicas aí, acontecem, né? Mas muito obrigado pelas oportunidades e espero que todos tenham aproveitado. E eu também agradeço a você aí de casa que nos acompanhou, né? Espero que tenhamos colaborado para que você tenha aprendido a como aumentar a sua resiliência financeira, melhorar a sua relação com o dinheiro e organizar melhor as suas contas.